Respeitável público, sejam todos bem-vindos de novo ao Primeira Fileira. Sempre agradecendo ao apoio da Rádio Metropolitana Litoral. Estamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Metropolitana. E eu não vou querer me alongar muito hoje, porque com o nosso convidado a gente tem muito assunto. Muito mesmo, não vai durar 1 hora isso daqui, eu vou ter que te chamar de novo, viu? Mas ele é cineasta, ele é produtor, roteirista, diretor, já fez curta que está espalhado pelo mundo afora, e nós vamos falar sobre isso com ele. Fabrício de Lima, oi! Oi, Lu, muito obrigado pela oportunidade, obrigado também pela introdução aí, né? Eu acho que agora eu vou começar a me achar, né? Eu não sei, eu quase coloquei figurinista aqui, diretor de casting, não sei, muita coisa. Não tá errado, assim, né? É que no Brasil você sabe que é bem complicado a gente produzir um pouquinho, né? Tem que fazer, então essas funções que você citou eu realizo ainda, né? Agora um pouco menos, eu consegui reunir uma boa equipe, né? Então eu consigo concentrar mais em algumas funções, como mais produzir e dirigir, né? Adoro escrever, mas o tempo pra mim é escasso, mas eu adoro, mas né? Não consigo ainda. Eu faço melhor que gosto de fazer e vai, né? Isso, Mas obrigado pela introdução, viu? Gostei demais. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: o que você mais ama na vida? Cinema ou Palmeiras? Olha, muito até difícil. Me arrepiei aqui, hein? Ficou difícil falar. Ai. Cara, você me complicou, hein? Tava no roteiro isso aí ou tava no roteiro? Não, eu nem vi a camisa do Palmeiras, hein? Tudo bem que tem uma simbologia aqui, né? Tá, que é da Itália. Aí, tá, mas da Itália também, palestra Itália, né? Tem uma coisa subliminar. Cara, é difícil falar, assim. Porque assim, desde que eu te conheço, e faz tempo, você tava fazendo... Acho que técnico em informática. Você fazia informática, não fazia? Processamento de dados. Processamento de dados. Alô, mundo, Clipper. Medina. Meu Deus do céu. Aliás, o Medina, não sei se você sabe essa história. O Medina numa Adélia me... Fazendo propaganda, né? Pode, sem problema. Cobrar um jabá lá na Adélia. O Medina me chamou, né, na aula de processamento de dados, chamou meus pais, a minha mãe, e falou, pô, ele só fica falando do Palmeiras na aula. Então, né? Tem uma história sobre isso também. Mas, voltando, eu acho que eu gosto mais do Palmeiras, vai. Eu fiquei pensando o que eu deixei de fazer pra um ou pra outro, né? Eu nunca deixei de ver um jogo por causa de um filme. Entendeu? Okay. Aí eu já coloquei, né? Mas, por exemplo, já deixei de ver um jogo por causa da minha companheira. Então, tem aí uns graus de importância, né? Mas eu acho que eu gosto muito, muito do Palmeiras. Muito. Acho que o Palmeiras confunde. Fabrício e Palmeiras acho que é a mesma coisa. Sim, e também talvez o cinema, né? Mas... Porque realmente, desde que eu te conheço por gente mesmo, sim. Eu te vejo com uma camisa do Palmeiras. Isso, assim. Tem essa imagem, né? Eu acho que é difícil, porque eu tenho uma grande coleção de camisas do Palmeiras, eu tenho uma grande coleção de filmes também em mídia física, né? E eles ficam ali, tipo, um de frente pro outro, né? Mas acho que o Palmeiras acho que toca mais, assim, sabe? Foi isso que te levou pra ser jornalista esportivo? Ou... Foi, né? Acho que talvez de se aproximar um pouco do esporte, né? Na realidade, meu pai que não é que me pressionou, né? Eu sempre acompanhei canais esportivos, né? Então, tive a sorte de ter TV a cabo quando eu era criança. E eu não deixava ninguém ver nada porque eu tava vendo na ESPN, Sport TV e tal. E meu pai falou, vai estudar jornalismo esportivo, você fica vendo isso o dia todo. Aí eu, é verdade. E aí antes de entrar na faculdade, eu conversei com uma irmã de um grande amigo que você conhece, a Dani. A Daniela, e é irmã do Felipe. E ela falou assim, putz, quero ser jornalista esportivo, mas eu quero só falar de esporte. E ela tinha se formado, né? E aí ela falou... Ela se formou em jornalismo, né? Aí ela falou, Fabrício, eu acho que você não gosta tanto de ler outras coisas, etc. Acho que você é muito... como eu posso dizer? Frenético, assim, né? Meu... Agitado. Boa palavra. Agitado, não sei se vai muito bem com jornalismo. Talvez você faça uma coisa mais... uma comunicação e depois você faz uma especialização em jornalismo esportivo, né? E aí eu fui parar na rádio TV e no cinema, entendeu? Meio que sem saber ali. E aí eu consegui conciliar os dois. Então eu fiz rádio TV e depois virou cinema, enfim, foi uma confusão danada. E depois eu fui fazer jornalismo esportivo, como ela tinha dito. E aí eu fiquei durante 4 anos no jornalismo esportivo e eu constatei uma coisa que meu pai falou. Quando você tiver
transmitindo e conhecendo essas informações, você não vai poder falar tudo que você fala. E aí eu fiquei verdade. meio triste, e aí eu, putz, né, meu pai tinha razão. Mas foi legal, foi muito legal. Fiz muitas amizades, conheci os bastidores, né, conheci o futebol, assim, profissional mais de perto. Que essa é a parte mágica, na verdade, da profissão, né? E não é também, porque... É o que brilha os como olhos. eu sou também, mas como eu sou torcedor, quando você conhece os meandros das coisas, você também fica decepcionado, né? Você fala, caramba, velho, é isso aqui... Mas a chama do Palmeiras, voltando, né, ela permanece de alguma forma, né? Eu, como não bebo e não fumo, eu tenho a minha droga ali, que é o clube, que é o time, né? Que a gente fica xingando, elogiando, criticando, né? E então é um pouco do meu refúgio também, o Palmeiras. Eu comecei falando que você é produtor, roteirista, enfim, cinegrafista, editor, figurinista. Mas eu esqueci de falar que você já foi músico. Eu preciso, desculpa, verdade, eu preciso falar né? dessa parte da sua vida. Porque Você vê que... foi muito tempo que você teve banda. Foi muito legal. E temos um grupo do Flood, né? E tá meio que Existe reativo, ainda, tem um grupo do Flood que eles estão falando lá e tal, enfim. E a arte sempre esteve próxima a mim, né? A música realmente foi a primeira que me tocou assim, de primeira, que foi o rock, né? E aí a gente teve a banda Flood por um bom tempo. E talvez o que eu tenho de experiência de produção hoje começou com a banda, né? Porque a gente organizava os shows, né? Eu não tanto, mas principalmente o Beto. O Beto fazia essa organização e eu ficava olhando e aí eu aprendi, né? A gente trazia bandas de fora, né? Fazia o Cenativa, que a gente tinha o site, enfim. Né? E você foi era bem um interessante. adolescente muito... Eu não posso reclamar da minha adolescência. Uma coisa que eu não posso reclamar é da minha adolescência. Muito ativo, né? Você fazia de tudo um pouco. Você sempre estava inquieto, produzindo. Isso é muito legal. Enquanto você estava na música com a banda, eu fazia isso, mas com a parte do teatro, né? Porque eu comecei a fazer o teatro no Guarujá e, nossa, como era difícil. É difícil, né? Senhor amado. Não era. Esse tá gap aí, né, talvez. É que eu sim, não tenho sim. mais tanta Proximidade, intimidade, né? proximidade assim hoje em dia. Mas eu produzia com teatro as mesmas coisas que você fazia com música. Talvez, eu acho que com banda seria até mais difícil. Talvez um pouquinho mais, né? A gente, nenhuma das duas porque são valorizadas, tinha que abrir né? a casa pra vocês entrarem. Não, e eu lembro... E eu lembro que vocês faziam festa em casa mesmo. Começou, né? Começou em casa, né? né? Ia, era muito legal. Era o Tour Funivalos, né? Que a gente falava, lembra? Era o Tour Funivalos. Começou numa casa do baixista do Paulo, né? Que era Paulo, Beto, você? Era Paulo, Beto, o Rafael Fafinha. Isso! Aí tinha o Felipe, que era baixo, batera, depois saiu. Depois veio o Leonel. Nossa, gente, beijos para todos vocês, meninas. Eu amo vocês, morrendo de saudade de vocês. Não sei se todos estão no grupo. Algumas pessoas você ainda fala. Não, estão os cinco originais, né? Que são eu, o Beto, o Rafael Fafinha, o Paulo Dalcheco e o Leonel. Foi uma fase e muito o Leonel. gostosa. Sim, e só pra as festas, né? Começou numa casa pequena, né? Isso foi muito interessante. A gente é meio um empreendedor naquela. Eu não gosto dessa palavra empreendedor, odeio, não gosto desse neoliberalismo opressor com a nossa classe. Mas enfim, a gente começou numa casa, né? E aí a segunda foi numa casa maior. A primeira tinha 9 pessoas. Aí a segunda já tinha umas 20. E na terceira, não sei se você se recorda, estava numa festa lá no Guaiúba, na Enseada, que foi num prédio, tinha piscina. E aí acabou com polícia, né? Teve superlotação. Teve superlotação na terceira versão do Tour Funivalos, né? Gente. Então foi crescendo assim. Foi crescendo com uma... a gente nem imaginava. A gente só juntava a galera pra tocar. E aí não tinha internet muito... não, tinha a internet, mas era bem rudimentar. Quase ninguém tinha, né? A gente tinha até um site lá. Mas era mais boca a boca entre as escolas, né? Que a gente começou no Adélia, depois era o Domingos de Souza, tinha o pessoal do Domênico. E aí ia juntando... E foi se criando esse movimento, mas foi muito legal, né? Que terminou talvez o Cenativa, que foi o mais profissional que a gente conseguiu. Que a gente trouxe o EDC, trouxe o Paranoia Oeste. Amo o EDC, beijos meninos também do EDC. Adoro. Cara, eu comecei a gostar do EDC por sua causa, porque você fez eu adoro, assim... o evento e eu acompanho eles até hoje. Eles são muito bons. São muito bons. Eles são incríveis. E eu tive a sorte de me tornar um amigo do Kleber, que é o vocalista, né? Há 2 anos atrás eu fui no show deles de 20 anos, né? Abracei eles, assim, putz, é uma emoção muito legal. E EDC, nossa, é uma pena que a gente não é valorizado. A gente e eles também, que eles são uma banda assim, exemplar, letra, instrumental, tecnicamente. Profissionalismo, profissionalismo, assim, enfim, até
Até coloquei a maioria dos meus filmes tem a trilha sonora do EDC. E agradeço a eles por isso, né? Enfim, e adoro, assim. Pena que a gente não tem essa valorização como artista, como todo, né? Não só músico, mas a cadeia em geral não é o Brasil, né? Não é. Sim. Não E se valoriza aquela isso. época era muito assim, você faz por você mesmo, né? Então você tem Exatamente. que fazer para as coisas acontecerem. Eu vejo que você é assim ainda hoje, né? Vamos lá, você ganhou melhor diretor no 11º Curta Santos, correto? Isso, em 2013. Foi quando Tá. eu comecei que eu não. Então, eu não queria trabalhar com cinema, né? Oi? Lembra? É. Eu sempre fui apaixonado por cinema por causa da minha mãe. Minha mãe alugava fitas de VHS no final de semana e eu. Sexta-feira chegava muito no final de semana. Não tinha TV a cabo ainda. Sim. E ela me levava toda semana no cinema, a gente ia acompanhando, então sempre adorei, mas eu nunca imaginei fazer. E se eu soubesse que era tão difícil, eu não tinha entrado. Nossa, eu não tinha feito nada disso. Eu mas, falo enfim. isso pra minha profissão também. Nossa, eu não tinha. Não, muita dor de cabeça. Se você não amar muito, você não entra. Ai, gente, é muita dor de cabeça, enfim. A gente saiu do último set falando que não ia fazer, agora entrou outro projeto, já tá andando, enfim. Mas. E você vai caminhando de um projeto pro outro, né? Isso é legal e ruim ao mesmo tempo, porque você Você junta não tudo, depois você para, enfim. Eu dei sorte também, porque isso não acontece, a gente fica muito tempo parado, existem hiatos, né? E. Não é sorte, Fabrício. É talento, não, mas- dedicação. Aí eu vou entrar na parte do editais, não sei se é tão só isso. E pessoas que você conhece, né? Que ajudam. Eu tava falando mesmo você falou do cinema, né? Sim. Como o cinema foi parar na vida? Sim. Então, só voltando um pouquinho, Ok. citando a minha mãe no exemplo, e aí deu sorte que ganhei o prêmio, né? Então, eu não queria trabalhar com cinema porque eu queria fazer jornalismo esportivo, lembra? Só que a minha faculdade foi a última turma de rádio e TV. E depois ela se transformou em cinema. Então eu peguei a metamorfose, peguei o melhor dos dois, né? Eu peguei o melhor da Legal. rádio e o melhor do cinema, porque a gente já Legal. tinha introduções dessas duas áreas. Sim. E aí eu fui. Antes desse que eu ganhei, eu fiz outro curta com o Nildo Ferreira, o Nildo, grande parceiro também palmeirense. Ele formado nas oficinas Queiro também, enfim. O cara faz um monte de filme, edita, grava. Ele faz isso tudo realmente com maestria. Eu não, só faço algumas. E aí, então, na faculdade, e o legal da faculdade é que a gente ia. Eu reclamava na época, mas hoje eu entendo que tem que ter. Todo semestre tinha que fazer um produto, mesmo a gente sem saber nada. Não, tem que fazer um programa de TV. Não, tem que fazer um curta agora. É legal isso, mas na época a gente fala, pô, mas eu não sei nem mexer na câmera ainda, nem nada e tal. E houve o primeiro filme pra se fazer. E eu fui escolhido pra dirigir porque eu era muito chato. Chato que eu falo exigente, né? Exigente. A palavra exigente. Talvez o lance da banda de produzir, querer fazer o mínimo correto pra... Exigente. Exigente. Perfeccionista. Isso. E aí eu fui me colocado pra direção. Eu falei, pô, mas eu não sei dirigir, cara. Eu nem sabia falar com ator, nem nada, enfim. Eu só queria pegar o diploma pra ir pro jornalismo esportivo. Aí comecei nisso, me jogaram pra diretor. Aí eu tive, né, a noção. Falei, ô Nildo, tu já fez um monte de filme, eu não sei fazer nada aqui. Pelo menos vamos dividir a direção. E aí eu fico ali, mas eu fico só ouvindo você. Aí ele foi, dirigiu a pessoa, eu fiquei só olhando e tal. Aí no próximo semestre tinha que fazer um TCC. Aí eu escrevi o roteiro e foi esse filme que eu ganhei o prêmio. Aí eu falei, putz, que legal, né, caramba. Eu nem esperava. E aí, como é que você se sentiu? Tipo, Eu não esperava. Eu tava lá na premiação, mas não mas foi esperava. uma sensação boa. Foi, E aí te foi deu um gás pra boa. continuar? Deu gás pra eu ganhar um curso também, né? Isso é muito louco também. Depois eu ganhei o prêmio e depois... Antigamente tinha o Centro Europeu, que é uma escola de cinema muito famosa em Curitiba, e eles abriram uma filial em Santos. E estavam na segunda turma. E com o prêmio de melhor direção, eu ganhei uma bolsa de 100% pra estudar lá. Essa escola formou o Ali Muritiba. O Ali Muritiba fez o Cidade de Deus, enfim. É uma escola muito legal. E aí eu ganhei essa bolsa pra fazer. E aí eu fui fazer mais um ano de cinema. E aí foi realmente quando eu aprendi todas as funções de cinema, assim, porque eu tava naquela metamorfose. Não tô falando que a faculdade não me ensinou muitas coisas. Sim. Mas essa foi bem mais voltada. Conheci pessoas que me ajudam até hoje com os filmes, né? E aí, nesse curso também eu tive que fazer outro filme. Aí eu fiz o roteiro, aí o meu foi selecionado, tive que filmar, tive que dirigir. E aí, depois do prêmio, eu fiz outro curta que eu dirigi, né? Aí ele foi selecionado pro Curta Santos, não ganhou nenhum prêmio, mas teve um diretor de São Paulo que olhou e gostou do filme e me chamou pra fazer um longa. Olha só. E aí foi indo, aí eu caminhou assim, né? E foi muito legal essa parte, assim, sabe? Fiquei muito bacana. E ele me chamou porque quando o festival, né? O Curta Santos da época, você apresenta os filmes, né? E depois tem um bate-papo com os diretores, Sim, isso é explicando, muito o pessoal legal. perguntando, E aí quando ele me chamou, ele falou, cara, como é que você fez o teu filme? Que foi um baixíssimo orçamento, era uma ficção científica.
Eu também nem sei como a gente fez aquilo, foi uma loucura. Acho que foi R$1.500 o orçamento. E o Rodrigo, eu posso falar o Rodrigo, que dirigiu, que depois me chamou pra fazer esse longa, ele falou, pô, Fabrício, eu gostei muito do seu filme e tal, né? Não sei como você conseguiu produzir essa ficção e tal, mas além de ter gostado do filme, eu gostei também da sinceridade que você falou no bate-papo, né? Porque existe sempre um intermediador, ele provoca a gente, como é que você fez o filme, o que foi e tal, quais são as referências, e eu falei pro cara bem assim, de forma honesta, né? Porque assim, antes de entrar na faculdade, eu só via o cinema estadunidense, então Hollywood, o Rambo, o Schwarzenegger, o Van Damme, que minha mãe adora filme de ação, então achei muitos filmes do Van Damme. Eu nunca tinha visto... E eram essas as suas referências? Essas minhas... E Sessão da Tarde. Sessão da Tarde? Na tarde eu adoro, assim. Do Lagoa Azul não gosto, mas O Morto Muito Louco, sim, Aventureiros do Bairro Proibido, Um Tira da Pesada, Máquina Mortífera. Adoro esses filmes, tenho todos eles lá. E eu fui meio sincero, porque aí eu tinha essa bagagem de criança, desses filmes, e terror também, adoro terror, mas não consegui fazer um filme de terror ainda, mas vou... É difícil, né, fazer filme de terror? É muito difícil, adoro, sou apaixonado. Aliás, vamos fazer um cineclube, a gente ganhou uma ali, Paulo Gustavo, um edital, em Santos, viu o cineclube, vão ser 6 sessões, coffee break grátis, enfim, estamos terminando essa produção também. Me avisa também. Vou avisar. Eu fui provocado, como é que foi uma referência, porque esse filme que ganhou, os 13, que foi o meu TCC... Ele foi meio que ousado, ele não tinha trilha sonora, e não foi nem questão de orçamento, também foi. Mas é que juntou o útil ao agradável, assim. Então ele tinha câmera parada, então quando você tem uma câmera parada, você não precisa de carrinho, então é mais barato, enfim. Uma série de circunstâncias, e era um filme bem diferente, não tinha trilha, silencioso, meio que o suspense com drama, né? E aí ele me questionou, quais foram as suas referências pra você fazer esse filme e tal. E eu falei pra ele, cara, eu adoro o cinema estadunidense, então, pra resumir, pra não ser muito longo, as minhas referências vão desde, Um Morto Muito Louco até o cinema iraniano. Entendeu? Que é um cinema mais conceitual, mais de arte. E aí todo mundo, dá risada. Sim. E o Rodrigo me falou sobre isso quando me chamou. Eu falei, que legal, gostou da minha sinceridade. Né? E eu nem conhecia o Rodrigo assim, nem nada. Depois eu fui conhecer o filme dele. Putz, um cara muito, muito bacana, me abriu as portas. Conheci o pessoal da FAAP, profissionais, artistas mais famosos, enfim, foi muito legal. Me jogou Mercedes na mão. Vai lá, leva a Mercedes pra lá e pra cá, no logo que a gente gravou. Enfim. Meu Deus. Mas... E aí foi caminhar. Aí ganhei o curso, aí fiz outro curso. Aí ele me chamou pro longo e aí foi. E isso, quando eu fui trabalhar no longa, eu tava indo no jornalismo esportivo, né? Que eu tinha um acordo lá com o capitão, de quando eu fosse filmar, eu saía um mês, conseguia ficar um mês fora e tal, né? Sim. E aí eu fiz um longa, depois também parei e foquei uns 3 anos no jornalismo esportivo. Aí eu escrevi um livro também, que foi pro edital, né? Os 7 dias pro jogo de sábado, que conta a história... A gente tudo é escritor. De um menino que sonha em ser jogador de futebol, né? Não é o meu sonho, mas era também o meu sonho, mas eu trabalhei muito tempo numa empresa de envidraçamento de sacadas, que eu era o gerente financeiro. Nossa, trabalhava financeiro, mas foi muito legal. E os donos eram palmeirenses. Aliás, eu trabalhei porque eles eram palmeirenses, né? E adoro eles até hoje. E eles têm um filho que tentou ser jogador, o Giovanni. E aí eu peguei as histórias deles junto com as minhas pessoais que eu tinha, que a gente jogava bola quando era criança no Guaiúba, né? Que a gente ia de bicicleta pra jogar e tal. E criei essa história. E aí ela se passa ali, peguei coisas do Adera, tem coisas reais, tem coisas que não são reais. E dei sorte no finalzinho do jornalismo esportivo, o que aconteceu, né? Era uma ideia de um filme esse livro, só que o filme é muito caro. Aí eu consegui adaptar pra forma literária, aí eu descobri um edital lá do PROAC, o que é isso aqui? Edital literatura, eu consegui adaptar, e eu tive a sorte de ser contemplado em primeiro lugar do estado. Nunca tinha escrevido no edital. Só li alguns, né? É difícil escrever. É difícil. Não é difícil, tem algumas regras e tal. Complexo. E não é. É complexo, não é, mas também tem uma série de fatores. Não é só o teu projeto ser bom ou ruim. Tem os avaliadores, o momento, quem tá julgando. Então é uma série de fatores. Eu costumo falar, a pessoa, como é que você ganha tantos projetos? Eu falo, gente, é uma sorte. Não é que sorte, sorte junto. Não, sim. Também tem sorte, por quê? Pode ser que, vamos supor, eu sou avaliador. Aí tem o projeto da Lu, que é de teatro, e tem o projeto do Joãozinho, que é de futebol. Aí eu, como avaliador, tiro o meu coração fora e vou olhar tecnicamente. Aí eu vejo os 2 projetos são notas 10, tá? Aí o Fabrício qual que é o parâmetro que ele vai colocar como avaliador?
Ele já olhou tecnicamente tudo. Ele vai ter que voltar o coração dele. Ah, eu adoro futebol, entendeu? E aí, dependendo, não é só o Fabrício que escolhe, geralmente são 3, número ímpar, né? Pra ter desempate e outro desempatar. E aí pode ser que outro goste ou não, e aí entrou, entendeu? Então não é uma coisa... Existe a parte técnica dos editais? Existe, que você tem que seguir ali pra não ser despontuado. Mas, e claro, também tem o assunto ser relevante, tem um aspecto social importante, porque é verba pública, né? Dependendo do edital que você está participando. Então tem essas características. Então, é o que eu falo para todo mundo. Não, gente, não desista. Eu falo da minha experiência, mas eu te falo que tive sorte também, né? Mas eu também, além da sorte, eu peguei e fiquei quase um ano lendo vários editais contemplados, né? Para poder aprender sobre isso. Mas foi assim que eu comecei no cinema. Foi indo e essa eu ia deixar pra falar junção. dos editais depois. Tá bom, não, depois a gente pula. Né? Não, mas porque eles são meio eu que... acho que é uma parte muito interessante, porque assim, tem os desafios e as vantagens de trabalhar com esse tipo de financiamento, né? Sim. Você pode falar um pouco sobre isso? O desafio é que nem você não tem... claro, você tem que seguir umas regras, né? Mas não... Tipo, uma vez aprovado, se for um edital de fomento direto, que por exemplo, ganhei um PROAC editais, que é o fomento direto, o que acontece? A verba sai da Secretaria de Cultura e vai pro proponente. Então, eu consigo gerir essa verba. Não tem um intermediário que pode ser que... tem um projeto de 6 meses lá, que nem você me comentou offline aqui. Do nada acabou o projeto. Não, cortou, recolhe a equipe, todo mundo. Não, eu vou até concluir o projeto. Ninguém vai me impedir de terminar esse projeto, tá? Então tem essas vantagens. Segurança. Então essa é uma vantagem. Por exemplo, se você tá trabalhando com uma empresa privada, uma hora que ela estiver no vermelho, ela pode cortar. Não. Como acontece com os grandes filmes também. Sim. Estavam filmando lá... Qual que é o filme que estavam filmando que parou? É do Batman? Que era o do teve algum filme... Enfim, um grande estúdio tava filmando um filme e parou. Acho que o Batgirl... É um da DC, eu não lembro o nome. Eles estavam filmando, e aí chegou numa determinada período da filmagem, eles entenderam que se eles terminassem o filme, lançassem o filme pra distribuir, que é uma fortuna, eles iam gastar muito dinheiro e não ia ter retorno. Então eles pararam, abandonou tudo, acabou. Aí, imagina, os contratados, o diretor, o roteiro escreveu, todo mundo fica... Ele recebe uma verba, que não é, talvez, o ideal, recebe, mas ele vai ficar frustrado e o projeto parou no meio. Quando você tem essa possibilidade do edital de forma direta, né, e também indireta quando tem a lei de incentivo que você consegue captar, né, mas aí é uma outra história também que é mais complicada, mas se você consegue reter essa verba ou proponente, ele pelo menos tem essa chance de terminar aquele projeto. Entende? Então tem essas vantagens e as desvantagens que você vai concorrer com muitas pessoas. E dependendo do período que você está concorrendo, tem as temáticas. Então é uma coisa, uma série de quais foram as situações. Quais foram as leis de incentivo que você teve? Eu sei que foi Eu só não trabalhei ainda com as federais, que eu vou começar agora. Esse ano estamos já começando a fazer a Lei Rouanet da vida. Tem mais alguma, não? Não, é a Lei Rouanet e tal, que são valores maiores. Mas editais municipais, estaduais, eu já consegui e trabalhei com eles. Ela é a única que a verba é particular, não é? Ela não é que é particular. É tudo uma verba estatal, é do governo. Voltando também, uma coisa importante para ser dita. Não existe cinema com dinheiro privado. Existe cinema com dinheiro público. Isso é feito no mundo inteiro. Isso é uma coisa para ser colocada. Aí você fala, o cara da Lei Rouanet que fala, tá roubando a Lei Rouanet. Não é assim. O que acontece? As empresas, em vez de abarcarem um valor da isenção de imposto para o governo, ela abarca no projeto que ela escolheu. Entende? Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor que eu tô fazendo meu longa dos 7 dias pro jogo de sábado agora. Aí eu fui na empresa A, mostrei o projeto e ela falou, pô, você sabe o que quer saber? Esse doidinho aí tá contando uma boa história que é relevante e legal e juntar com a minha marca com a história dele. Então, em vez de eu gastar esse dinheiro pro governo direto ali e pagar o imposto pro governo, eu vou dar a isenção de imposto e vou apoiar esse projeto. Entende? E aí eu vou ter essa oportunidade de contar essa história, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Na Lei Rouanet. Quando é fomento direto, você concorre com um monte de gente. Sim. Então, só um indireto, você tem que ter um captador. Então você tem um intermediário para procurar essas empresas, apresentar o projeto. Isso é muito difícil acontecer. É uma área bem delicada.
Mas a gente já tá conseguindo adentrar. E aí você tem que participar das reuniões, eu tenho que ir lá apresentar o projeto, né? Então, tomar um café com o cara, convencer o cara e tal, né? E... Eu não gosto, mas eu tenho que fazer, entende? E eu também não gosto de vir falar aqui também. Eu também, pode parecer, mas eu não gosto de ficar falando na entrevista, eu gosto de ficar por trás, entendeu? Sim. Mas eu vi que se eu não falar, eu perco, talvez, oportunidade de trabalho. Entendeu? Tanto que até meu Instagram eu não consigo mexer, não gosto de mexer muito, mas tem que ficar postando, porque aí posta ali, o cara vê ali, chama ali. Você tem que ser visto, é necessário. Tem que ser visto, mas eu não gosto. Mas enfim, isso é uma parte. Okay. Só voltando à lei de incentivo. Então, funciona dessa forma o fomento direto. Você tem que ter o captador, o projeto aprovado nas leis de incentivo, pode ser a Lei Rouanet, que é federal, ou o PROAC-CMS, que é do Estado. E aí tem que ter o captador para poder achar o apoio de alguma empresa para abarcar o teu projeto. Isso é uma coisa. Quando o fomento direto, são editais que são mais concorridos, por quê? Porque a verba sai direta. Então, por exemplo, o edital de curtas de Santos. Igual o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Tá. É fomento direto. Você escreve o projeto, sei lá, são 30 contemplados para 2.000 projetos. E aí, os pareceristas, aquela história que eu falei agora há pouco, dos pareceristas, do teatro, do futebol, pode acontecer isso e escolhe. Entende? Risco, é um risco. E uma coisa também a se falar, o nosso meio, que é o audiovisual, o cinema, ele é o mais, né? Não tô falando que não é, os outros são, mas ele é o mais organizado profissionalmente falando. Então a concorrência entre nós é maior, porque todo mundo tá num nível preparado, assim, sabe? Está? Você acha que tá mesmo? Eu não estou, porque eu concorro, tipo, por exemplo, com empresas que têm, sei lá, uma folha anual de 1,5 milhão, saca? Sim. Então, tipo assim, eu concorro com um cara que ele vai fazer o projeto. Beleza, o cara tem uma folha de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, dependendo do quanto ele consegue por ano. Mas ele tem ali anualmente uma força. E aí ele usa a estrutura dele para montar esses projetos. E aí, se ganhar ou não, quem tá montando os projetos vai ser remunerado, no final do mês vai receber. Se entrar, pô, é mais um projeto pra ele fazer. O Fabrício não. O Fabrício tá aqui na casa dele, ele vai ter que desenvolver o projeto, não vai ganhar um centavo. Se ele não ganhar, já era. Entendeu? Então a gente tá num desnível muito grande. Mas a gente tá lutando pra que isso melhore, né? Eu ia falar de Parabéns, Aline, agora. Tá. Mas eu vou esperar mais um pouco. Tá. Eu já baguncei todo o meu roteiro aqui, que ele, né? Mas... Eu falei. Não, mas eu gosto disso, sabe? Porque você acaba pescando as coisas. Sim. Que você fala de lei de incentivo, depois você fala de... O nível de cada nível de cada profissional que tá, né? Porque é diferente uma produtora da outra, né? De nível de... Não de competência, mas de estrutura para conseguir fazer o projeto, sim, né? Sim. E aí eu vou entrar, então, nas suas aulas que você ministrou, né? Da prefeitura sobre audiovisual. Tá. Então você formou cineastas. Não é bem cineastas, né? Você porque é um curso. Pessoas sim, que vão entrar pra esse meio. Que podem entrar, abrir a mente mais, assim, né? Tá. Pra que eles entendam como que funciona o sistema numa produção, né? Que foi o básico do cinema pra turma dos 60 a mais, que foi muito legal, assim, foi uma experiência que eu aprendi mais com eles do que comigo, do que eu mesmo, legal, né? E eu não esperava, assim, né? Eu acabei escrevendo, participando, enfim, mas foi... Vou falar antes dos 60 a mais, que se tornaram amigos meus, foram 5 alunos e os 5 terminaram o curso. Então, quer dizer que eu não sou tão chato assim. Eu falei, putz, os caras não vão voltar. Né? Os caras não vão voltar na segunda aula. Mas foi tão legal, assim, que eu tornei amigos deles. Eles têm projeto, tô tentando colocar o projeto deles também em andamento. E o legal é que, assim... Você aplica essas leis de incentivo no teu... Em tudo. Eu vou tentando aplicar em tudo. Nos teus cursos, não, essa lei de... não, isso aqui é da Prefeitura de Santos, né? Não, eu digo, você aplica no sentido de ensiná-los e instruí-los como que funciona. Isso, como que funciona. Né? E, por exemplo, só para citar um pouco desse dos 60 a mais aí, que foi a turma, a 5, né? E aí eu dei sorte que a gente tava gravando o nosso último curta, que era o Onde as Flores Crescem. E aí eu falei pra eles, gente, se vocês fizerem tudo certinho, eu vou levar vocês pra acompanhar um dia de gravação. E aí eles ficaram... Aí eu falei, eu lembrei. Aí eu propus, né, pra ele, vocês vão ter que gravar o making off do filme. E aí eles ficaram super felizes, a maioria foi no dia, eles acompanharam, almoçaram com a gente, foi bem legal, bem legal.
E eu tive essa... Que até não conheciam também, Não conheciam. E eu vou te falar, uma coisa bem difícil de acontecer, porque eu tava na faculdade, cara, eu fui conhecer um bastidor de um filme, sabe quando? E tinham produções rolando. Eu nem conhecia uma TV, né? Eu fui conhecer depois quando fui trabalhar direto, não tive a oportunidade. Porque até então eu só conheci o rádio. Não, o rádio é o estúdio da faculdade, né? Okay. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas já é uma coisa, tudo bem, né? Mas eu fui conhecer mesmo fazendo. Né? Depois que eu tive a oportunidade de... Não, só trabalhando, né? Não tive a oportunidade de falar, vou ver como é que funciona e tal. Mas foi muito legal. Esse 60 a mais foi isso. E o outro curso que eu dei agora, que acabou ontem, foi o de formatação de projetos audiovisuais, né? Que a gente passa para os alunos, né? Para os interessados, como que a gente monta um projeto, né, minimamente profissional, para que a gente possa concorrer nas leis de incentivo, né? Então eu explico as leis, explico como que se formata o projeto, objetivo, justificativa, público-alvo, tem toda essa parte, o roteiro, a equipe que tem que ser formada, as cartas de anuência, então é um trabalhão, né? Você que trabalha em produção também deve saber. Sim. São 12 encontros de 3 horas mais ou menos. E o 60 a mais foi quanto? Também, foram 12 encontros de 3 horas. E aí a gente fez um encontro extra, que eu achei necessário, né? Combinei com eles. Pô, vamos fazer mais um? Vamos. E aí, que é uma turma muito legal, a gente fez mais um e também tive a oportunidade de levar eles pra filmagem do filme. E né, esse pessoal não é um pessoal que fez faculdade de cinema? Não. Tem um pessoal do teatro. A galera curiosa Tem pessoal do teatro, tem que era fotógrafo, tem gente que só gostava de cinema, entendeu? E teve um relato que eu gostei bastante da dona Claudete, que ela falou pra mim, Fabrício, eu não vou trabalhar na área. Mas você falando de cinema, eu tenho que chorar. Ela falou assim, cara, eu vou ver muito mais filmes agora. E aí eu falei, puta, aquilo me tocou. Falei, cara, obrigado. Eu nem esperava. E é isso que te ganha, né? É isso que faz. E agora eu tô velho, eu tô chorando pra tudo, tá uma merda. Você Desculpa. Não está velho e, por favor... É o cinema, ele deixou muito... sensível, né? Então você vai... O cinema causa isso nas pessoas. Isso. Ainda bem, porque senão talvez eu estaria no Porque você precisa dessa sensibilidade precisa, pra fazer o que você faz. Talvez... Mas ainda bem, porque talvez eu estaria no outro time agora, né? Eu não estaria nesse time do bem da cultura. Eu estaria no time que seria... tentando exterminar essa galera. Eu tinha tudo pra estar do outro lado, né? Mas... Que bom que não você estou. Tá desse lado. Não estou. Não, e que bom que você pode inspirar essas pessoas. Sim, de alguma forma. E que você consegue mostrar um mundo pra elas que elas nunca... Elas não sabiam que elas podiam ver, sabe? Sim, E eu acho que isso é a parte mais legal. Talvez isso seja mais gratificante pra você do que qualquer outra coisa. Seus alunos. Nem esperava, né? Mas eu não gosto muito de... não sei se eu gosto. Até uma professora minha falou, né, você tem que fazer um mestrado pra dar aula, em vez de você dar... Mas eu falei, caramba, mas eu não sei se eu não sinto me preparado pra dar aula, sabe? Eu não sei se você quer. É que dar aula pra mim é sempre... outro problema que eu tenho, meus professores chamam de senhor, oi, senhor, tal. E tem professor mais novo do que eu que brigou, que virou amigo e tal. Não, mas não me chama de senhor, pô, não sei o que lá. Eu não sei se mas como professor de faculdade. Não sei também, não sei. Eu posso, assim, enfim... Eu sou mais compartilhar a experiência, sabe? Do que ensinar alguma coisa. Eu não consigo ver eu ensinando nada. Mas... esse lance do professor, eu acho que sempre eu tô aqui. Porque o audiovisual tem isso, né? Você tem que tá sempre aprendendo. Sempre enxergando e tal. Então, o professor pra mim é o máximo, assim. É o cara que já sabe... Não é que sabe tudo, mas... ele vai instruir ali da melhor forma. E talvez eu não instrua... de forma correta, sabe? Entendeu? A razão, às vezes tem que ser racional, às vezes fala, não, vai pelo coração, e talvez não seja o caminho do coração, não sei. Eu acho que eu você não me sempre vejo. foi muito coração também. Todas as coisas que você faz, você sempre foi muito coração. Eu sempre me entreguei, né? Isso. E talvez a banda não tenha continuado também por causa disso, porque eu falei, putz, agora acho que não dá mais. Entendeu? Aí parei, assim, né? Foi meio isso também. Não dá, não tem tempo. Não tenho garganta, não dá. Não tenho nada. Tinha que ter muita, né? Porque tinha que ter muita. E outra coisa, que eu não fazia aula. Os caras falaram, faz aula. Eu falei assim, não, eu só vou berrar, não vou fazer aula. Nossa, cara, que tempo que eu perdi. E o Paulo? O Paulo escrevia as letras do Flood, né? Ele falou, Fabrício, lê os livros, esse livro aqui e tal. Eu falei, não quero ler nada. Quero ler do Palmeiras, lá que se ganhou, perdeu e tal. Quero ver o resumo do jogo. Ele falou, lê isso aqui, tô lendo esse livro aqui. Ele escrevia as letras. Nossa, cara, como é que você escreveu isso? E aí eu encontro ele, o Diego também, já lia, né, as coisas e tal, né, tocava lá aula de violão. Faz aula de violão, eu fui pra aula de violão um dia.
Eu não voltei, porque eu já queria fazer a guitarra, pesado. E eu perdi talvez... mas eu perdi talvez repertório, né? Hoje, não sei se faz falta hoje, porque no cinema eu consigo chamar o cara do som e falar mais ou menos o que eu quero e tal. E ele também colocar as coisas que ele quer pra poder montar a obra. Sim. Mas talvez se eu tivesse feito aula de canto, né? Tocado um instrumento decentemente, eu teria uma bagagem maior. Mas enfim. Mas ganhou mas experiências, histórias pra contar. Sim, isso foi fantástico. Histórias eu não posso falar que não tivemos, né? Foi bem legal. Posso falar de Parabéns, Aline, agora? Pode. Vamos falar de Parabéns. Como é que foi o start de Parabéns, Aline? Cara... Porque ganhou o Festival Internacional, né? A gente ganhou uma menção honrosa lá no Bangalore... Nossa, esqueci o nome do festival, desculpa. Da Índia. Eu tô aqui no Rio da Índia, da Índia. Sim. E ganhamos também melhor filme no Santos Film Fest, no voto do público, né? 200 pessoas na sala votaram no filme. E o melhor roteiro também, pra Nilma. Qual que é a história do filme? A história de um homem que está num estado pré-depressivo, que vive um luto. E ele acha uma solução pra curar sua dor. Só que essa solução que ele acha é um ato de um caminho sem volta. Não vou contar tantos spoilers, porque ele tá até disponível por enquanto lá no cinemabs.com. Vai estar lá, não sei se vai estar muito tempo. Tá lá. Esse tá lá. O outro ainda o mais novo não pode porque ainda por causa dos festivais. Tá. Esse ainda tá lá, mas... E o Parabéns, Aline conta essa história. Não vou contar muito pra ver se o pessoal vê, assiste. E o bacana é que ele correu muitos festivais. Não ganhou, mas foi pro Sul, foi pra Argentina, Espanha. Falado. Foi muito bem. Aí, foi muito bem. Aí fizeram matéria comigo na Record. Foi bem interessante, né? E... A ideia foi sua, de roteiro? Não. A ideia foi da Nilma, que ela tinha uma história. E eu tava na transição. Eu tava querendo sair da rádio. Eu tive um problema com um jogador lá, fiquei meio desanimado da rádio e do esporte, né? E aí eu tava... Aí ela me mandou, meu Acaso do Destino, né? Mandou, vem esse roteiro aí, dá uma lida. Aí eu li o roteiro, eu gostei, falei, caramba! Aí aquela tocou assim, né? Pô, eu acho que eu consigo produzir essa história. Por quê? No meio do jornalismo esportivo, o Diego me emprestou um livro, eu adoro o Kubrick, eu sou fã do Kubrick, né? Pra mim é o diretor, assim, favorito. Nunca ganhou um Oscar, mas o cara é fantástico. Tem um livro chamado Conversas com Kubrick, que é um jornalista que o Kubrick não dava entrevista, era bem difícil, e ele conseguiu conversar com ele durante muito tempo. Então tem um livro e eu devorei o livro. E lá ele falava da importância de você ser o produtor dos seus filmes e tal, de produzir. E aí aquilo eu falei, caramba, né? Eu dirigi alguns filmes, porque foi meio que obrigado, tava na escola, o pessoal, dirige aí e tal, aquela coisa, né? Eu falei, cara, eu preciso produzir o negócio. E eu sempre gostei de produção. Acho que produção tem a ver comigo, porque são coisas criteriosas, né? E eu lembro do professor meu, Dirceu, que ele falava, adorava a aula de Dirceu na faculdade, ele falava assim, produzir é que nem fazer um churrasco. E eu replico isso nas minhas aulas também. E aí, churrasco? Tipo, vamos fazer um churrasco. Mas aí, beleza, vamos fazer um churrasco. Mas, peraí. A Lu é vegetariana. O Fabrício não toma refrigerante. Então não é qualquer churrasco, tem que programar. Eu falei, caraca! E produzir é isso, né? E aí eu falei, putz, eu acho que eu preciso produzir uma história. Eu que tava querendo sair, vou fixar mais no audiovisual, né? Ela mandou essa história, eu falei, pô, Nilma, como é que tá esse filme aí e tal? Ela falou, tem uma produtora interessada, mas se eles não quiserem, eu mando pra tu. Aí eu já tinha feito um edital, que era do meu livro, dos 7 dias pro jogo de sábado, passei e tal. Falei, pô, vou ganhar tudo agora, né? Não ganhei. Só perdi depois. Né? Mas tá bom. É bom ser palmeirense, você perde, aí você não sabe como é que... enfim, você perde muito... Na vida é assim, você mais perde do que ganha, né? Então, por isso que quando você ganha, você tem que comemorar, mas também... Exatamente. Mas você não pode comemorar muito. Porque você não sabe o que... Até a gente fala, pô, mas tem que ficar mais feliz, mas é que eu não posso... Eu sou muito centrado, né? Você é pé no chão? É porque eu não posso me achar que eu sou o ferrado quando sou o ótimo, o excelente quando ganha, e quando perde eu também não posso ser, tipo, jogado lá pra baixo. Então eu tenho que ficar sempre atento, sabe? Sim. E aí ela me mandou o roteiro, e aí tinha uma produtora envolvida, tem um determinado tempo, se eles não conseguirem produzir, eu jogo pra você. Aí eles não conseguiram, mandaram pra mim, aí eu desenvolvi o projeto em 2019,
no PROAC, é o mais concorrido. Aí por meio ponto não passou. Ah, puta tristeza, já é, não sei o que lá. Aí abriu o edital de curtas de Santos. O valor menor, mais enxuto. E aí a gente falou, puta, dá pra fazer, vamos enxugar o roteiro. Eu pego o meu pouco cachê, reinvisto no filme, mas eu volto pro audiovisual. E aí eu fiz isso. Só que aí fomos contemplados no edital de curtas de Santos. Só que aí antes de filmar teve a pandemia. Pandemia. Então aí imagina, o roteiro do filme, só pra fechar essa parte, o roteiro do filme tinha, vamos supor, a gasolina era R$4 quando a gente cotou. Quando foi filmar era 8. Então o filme custaria 60 no edital, mas a gente tava calculando que custaria 70, ele no final custou 90. Mas tudo bem, aí aconteceu isso. E além disso, só pra fechar o parabéns Aline, né, que foi o meu retorno aí, no meio da pandemia nós ganhamos edital no começo de 2020, saiu o resultado em março, foi quando fechou tudo, a pandemia parou e aí não conseguimos produzir. Nós fomos rodar o filme no final de 2021, em novembro mais ou menos. Então foi quase 2 anos parados. Que a gente conversava com a prefeitura, hora de votar, hora de não votar e tal. E eu sempre votava não. Tinha os 5 contemplados. Vamos votar? Não. E eu na última eu votei, não vou votar. Só que eu fui voto vencido, não tinha como, teve que filmar. E aí foi bem mais custo, porque tinha que fazer o exame da galera, máscara pra todo mundo, álcool gel e tal, enfim. E no meio do processo a gente foi processado. Eu fui processado por um advogado. Aquele advogado chamado caça-níquel, né? Que ele abre os diários oficiais, né? E vê brechas ali e processa a galera. E quem não responder, ele ganha. Existe isso. A gente pesquisou questões políticas, né? Só pra não citar o lado aí. Uhum. E aí ele processou eu, mais 2 proponentes, a prefeitura, o secretário de cultura e o prefeito. Alegando que não poderia usar dinheiro na cultura no período da pandemia. Né? E alegou um monte de coisa errada lá. Colocou matéria de jornal e tal, mas tem um detalhe. A gente ganhou, foi tranquilo, mas eu tive que responder, pagar o advogado e tal, aquela coisa. Mais a dor de cabeça. Mais a dor de cabeça que não tava no orçamento. E aí a gente ganhou, porque tem um detalhe. O edital, quando se lança um edital, a verba é empenhada sempre um ano antes. Então, um ano antes não existe a pandemia, não tinha como saber. É uma verba que tava deixando para aquele recurso. E aí só essa resposta a gente já ganhou e tal, mas foi um baquezinho assim, né? Porque claro. Eu trabalhei 4 anos no jornalismo esportivo, criticava presidente, jogador, e eu até extrapolava às vezes. Não é que extrapolava, eu era justo. Eu cobria o Santos, mas eu não era santista, mas ninguém sabia. Mas eu me colocava no lugar dos santistas, né? E o Santos é um time que eu tenho muito carinho. Quando eu tô jogando contra, eu quero ganhar, massacrar eles. Mas quando eu não tô, é um time que eu tenho carinho. Foi o primeiro estádio que eu fui na vida e tal, vi o Edmundo, enfim. E eu tento me colocar no lugar dos caras, né? Mas enfim, só voltando agora ao processo. Por que eu falei do Santos? Nem lembro. Eu falei do Santos. Eu não lembro. Bom, enfim. Eu também não lembro. Só voltando okay. Ao lance do processo. Acho muito legal. Só o lance do processo. Só o lance do processo. E aí, ele processou todo mundo, nós tivemos que responder e tivemos esse baque aí também, mas conseguimos entregar a produção e foi tudo bem. A cultura é muito atacada, né? E esses tempos aconteceram isso, sempre foi, mas piorou. Agora parece que melhorou um pouco, mas... na pandemia a cultura foi 100% sempre atacada, e né? A galera... Porque não tinha necessidade nenhuma, né? Então... Nenhuma, mas o ser humano consumiu os streams, 100%. A cultura que tava ali, os livros estavam prontos, já pra poder você, né, melhorar mentalmente, né? Mas o Parabéns, além de faz mais ou menos isso. Parabéns, um processo... Parabéns! Mas foi muito, muito divertido fazer o filme. Não foi divertido filmar o filme, porque foi bem estressante pra mim, pra Rê, né, e pra equipe também, porque foi um filme muito difícil, porque eram várias locações, eram diversos personagens, tinha cena externa, sim. Chuva, enfim, uma série de dificuldades, pandemia, máscara, foi bem difícil, mas foi um aprendizado que a gente chegou, a gente fez esse filme e consegue fazer coisa maior aí, né? E foi... Quem cuidou do elenco do... O elenco, porque tinham crianças, né? Além disso, tinham crianças no filme. Que é muito mais difícil. O elenco principal, eu mesmo fiz a preparação ali com a galera. E as crianças, a gente contratou a Paula Caruso, que ela ficou cuidando...
exclusivamente das crianças, né? Pra que eu ficasse um pouco descarregado e tal. Qual o nome E da foi atriz assim. que fez a Aline? A Sofia Calumbi e a Sofia é boa, Porto. Né? A Sofia Porto. Você viu o filme? Eu vi o trailer. Ah, você viu o trailer, né? Eu vi o Eu vi o trailer. E o Marcelo Ramos, que fez o ator principal, que foi fantástico, assim. O Marcelão foi bem legal. E ele veio junto com o roteiro também. A Anime me falou, pô, tem um cara assim, essa. Eu falei, quem é esse cara? Que é um tom bem dramático, que tem um aspecto de mudar, assim, sabe? Que tem uma reviravolta, tem um plot twist no final, que é bem interessante. E eu falei, quem é esse cara? Olha que coisa louca, né? É um cara assim assado, eu fiz com ele na faculdade, um cara. E a Anima já tinha feito um filme na faculdade que eu tinha gostado de um ator dele. É um cara que fez assim, eu falei, quem é esse cara? Não lembrava. E há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu tinha visto o filme dela e elogiado o cara. E era o mesmo cara que ela falou. Olha só. É o delegado? É o delegado. Eu falei, caraca, eu nem fiz teste. Não, esse cara vai fazer o filme. É ele, pronto. É ele, pela qualidade que eu tinha visto nele, e também eu levo muito isso em consideração, a vontade que a pessoa tá pra fazer esse filme. Sim. Se a pessoa tá mais ou menos, tá, pode ter qualidade, mas não sei se eu coloco, mas... E eu também não gosto de fazer teste de elenco, eu acho uma coisa meio agressiva, assim. É necessário. Eu sempre me pergunto, fiz até aula de direção de atores agora esses dias, com o Diegão, e eu não tenho essa resposta. Ok. Eu uso o meu sétimo sentido, mas não é o ideal. Ué, mas que também vale. Mas okay. não é, mas não sei se é o você seguro. Como diretor, mas como produtor não é o ideal, entendeu? E eu não sei te responder. Mas eu não gosto, acho uma falta de respeito, assim, com as pessoas. Vai, fala aí tem uma câmera, depois vai escolher, acho meio delicado. Mas enfim. Nossa, e eu, como o outro lado do teatro, é uma não coisa que eu tava super acostumada a fazer, mas eu odiava. Não é ruim, sei lá. Eu acho que foi até uma das coisas que me desincentivou, falei, né? Me fez desistir, assim, porque ficar fazendo testes incansavelmente pra todas as coisas que você faz. Tem ator aqui em São Paulo que vive de caixa de teste. Porque depois. E tem as fases, né? Nem sabia. Sobrevive com um caixa de teste. Eu nem sabia que tem umas fases. Tem um que você faz, aí não recebe. Aí o 2 você já recebe, aí você viaja, tem não sei o quê. Tem tudo isso. Então. É muito chato isso. Foi cansativo pra mim, assim, tudo que eu tinha que fazer teste. E na pandemia a gente fazia teste em casa. Nossa, aí é pior aí. Enfim. E horrível, sem a direção, né? Você vai, coloca o celularzinho ali, quem tiver uma câmera melhor, uma estrutura melhor, uma luz melhor, ok. Mas aí você vai fazer em casa e até proibiram, não proibiram, mas tinha a produtora que não dava o cacheteste, porque tá fazendo em casa, tá gastando com nada. Vai ganhar cacheteste pra quê? E era complicado, assim. Então, essa parte eu entendo você falar, que a gente ser testado o tempo inteiro é horrível. É horrível. E eu sou testado o tempo inteiro com os editais. É sempre ali, ganha. Por isso eu não posso ficar feliz, muito grande. Eu fiquei feliz muito quando eu ganhei o primeiro, né? Acho que quando eu ganhei o primeiro eu fiquei muito feliz. Claro, abracei, ganhou, esperava. E eram 2 só, tinham quase 300 projetos, só 2 do estado. Eu fiquei, nossa, entrou. Agora eu vou entrar tudo. Depois só perdeu. Mas tá bom. Depois voltou a ganhar um pouquinho. Agora e aí eu entendi, falei, não, tem que ficar agora calmo já sei o tal. jeito, já e foi. Né? Você tem que ficar ali, né? Aí você começa a entender as dinâmicas, as coisas que não isso. Tudo entendeu? que você falou agora pra mim, você começa a entender, né? Isso, tem todos entende. os poréns, calma, de pessoas, coração de pessoas. Coração, então eu falei, putz, vamos pausar aqui. Quero falar sobre Não Somos Apenas Sombras e Índio Não é Fantasia. Como é que motivou a escolha desses temas pra você? Então, depois que eu entrei no Parabéns Aline, eu comecei a frequentar a reunião do MABS, que é o Movimento Audiovisual da Baixada Santista. E o coordenador é o Dino. E aí a gente conheceu, teve uma boa relação. E ele falou, pô, Fabrício, você escreve bem? Eu tenho 2 projetos aqui legais pra fazer de documentário. Eu nunca fiz dirigir documentário, né? Sempre... Que é dificinho também, né? É dificinho. Dizem que ficção é mais difícil, mas não sei se é mais difícil, não. É tudo igual, é bem tenso. Mas enfim, eu não fiz. Mas eu produzi já, né? E tô produzindo um agora também musical. Mas... E aí ele me apresentou o tema. Vê o que você acha disso aqui. Da reportagem e tal, da aldeia... Nossa, me perdoa. O nome é TK... É de São Vicente aqui. Tá. É ali na... Meu Deus. Esqueci o nome, perdão, velho. Passou Ponte Pêncio? Isso! Isso, eu esqueci o nome da mas eu cheguei lá também. Sim. Da rede e tal, não sei o que lá. E aí ele me passou a história. Eu falei, cara, que história legal, hein? Falei, isso aqui tem chance. E aí não é maquiavélico, mas o cara aqui, produtor de edital, tem chance. Falei, pô, tem chance de passar, beleza.
Aí eu desenvolvi o projeto, aí ele foi contemplado. Aí ele virou 2 filmes, né? Virou Não Apenas Sombras e virou o Índio Não é Fantasia. Aí eu assinei a produção executiva do filme. Então eu desenvolvi o projeto para o Facult, que é uma lei municipal de Santos, né? Que apoia diversos projetos, não só de audiovisual. Aí ele passou em primeiro lugar. E o outro, que é o Índio na Fantasia, ele concorreu no PROAC direto, que é do Estado, que é o Fomento Direto também. E aí ele ficou, de 1.200 projetos, ele ficou entre os 20. Só um da Baixada, isso foi o nosso. Aí passou também. E aí a gente conseguiu produzir. Ele produziu, né? Eu só fiz o desenvolvimento do projeto e assino a produção executiva, que é quem arruma o dinheiro, mais ou menos, assim, né? E foi interessante fazer, né? Foi bem legal, assim. Me ajudou pra fazer o que eu tô fazendo agora, que é o Último Toque, que é um documento. Você pode falar sobre ele? A gente começou as filmagens na última segunda-feira. A gente tá contando a história do maestro Aloysio Pontes, que é um grande músico. Ele é um pianista, maestro, enfim, o cara é... Se você vê o cara tocando, você até arrepia. E ele já tem 85 anos de idade, ele toca um estilo chamado piano bar, piano lobby, que ninguém conhece, porque tá se acabando. É tipo os Jedi, assim, do Star Wars, sabe? Que é uma época que aqueles caras exterminados e tal. É meio isso. E é uma música muito elitista, porque só tem lobby de hotel famoso, navios famosos, chiques, né? Na época que tinha os cassinos, aquelas coisas. E alguns hotéis de São Paulo ainda... mas também tudo classe A, B... não, B não, só A, né? Mas foi bem legal, porque ele tem muita história, né? E o maestro, né? E esse foi através do diretor de fotografia do Parabéns Aline, Danilo, que é um cara que se formou comigo, e desde a faculdade eu sempre quis trabalhar com ele, porque ele fazia umas fotografias excelentes, lindas, maravilhosas. E eu falei, cara, eu sempre quero trabalhar contigo. Aí eu comecei no Parabéns Aline. Aí no Parabéns Aline ele falou, Fabrício, tem uma ideia assim, assim, assim. Aí eu falei, isso aí pode dar certo, hein? E aí foi isso. Aí ele passou, a gente fez a pesquisa, aí fomos contemplados na Li Paulo Gustavo. E aí nós estamos fazendo o projeto. Aí nesse eu tô fazendo a produção, sou produtor do filme, e o roteiro também. E ele tá dirigindo e fazendo a fotografia. E começamos a captação na segunda-feira. Então conta a história do maestro, né? E do piano bar. Que o piano bar é um estilo musical que só não tem música própria. Eles são reproduções de grandes clássicos da música contemporânea e também da música mais antiga, que fala assim, mais retrô. Porque como são tocados geralmente em lobbies de hotéis e restaurantes, assim... não é música autoral, né? Isso. Música... Tem que ser música que as pessoas conhecem, que toquem o coração dela. Toquem o coração dessas pessoas, né? Então é um estilo bem interessante. E a gente tava filmando, tá bem legal. Não posso falar muita coisa, né? Mas... eu tô vendo que você tá meio... Eu tô tentando. Porque de repente tá indo por uns caminhos, eu também não sou o diretor, né? Então, enfim, eu sou produtor. Tem que tomar cuidado com o que fala. Okay. Não, pra não passar... Tem outros projetos além desse? Tem esse, filmamos agora temos o Flores, né? O que foi pro Santos Me Fecha, agora foi selecionado. Foi selecionado agora pro 11º Festival de Cinema de Caruaru, lá em Pernambuco. Sim. Né? Talvez eu vá representar o filme lá no final do mês. Vai ser muito legal. Isso é outra coisa que eu ia te questionar também. Você costuma ir nesses festivais? Não. Porque é um trampo você mas ir, né? depende, que tem festival que consegue arcar com os custos, tem festival que não. Entende? Então, esse festival vai arcar com a estadia, mas aí o translado não. Então, eu tô vendo algumas parcerias se eu consigo ou não, se vai valer a pena pra eu ir lá. Sempre vale a pena a experiência, né? A sua esposa costuma te acompanhar sempre? Sempre. Né? Ela é o braço direito, ali o esquerdo. Ela é a produtora executiva do Fabrício. Do Fabrício, E dos filmes também, né? Ela que falou, vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Eu sei, vai estourar. E estourou. Ela cuida de alguns orçamentos pra você, então? Todos, né? Todos os orçamentos. Ela tá aqui nos bastidores só fazendo assim... Todos os orçamentos, né? Sim, todos os orçamentos. Não, mas é importante ter... O orçamento é uma etapa muito importante do projeto pra ser contemplado, né? Então, você tem que ter uma técnica ali. Que é uma coisa que você tem que ter cuidado do começo até o final. Sim. E deve ser uma das partes mais difíceis, né? Inclusive. Porque você tem parte contábil, você tem impostos, não sei o que e tal. Então é bem. É muita coisa, muitos detalhezinhos que você precisa pensar antes. É muita coisa. E entender qual é o processo. E se fugir muito, já tem que, né? Voltar, voltar. E tem que durar até o final. Caraca,
Não, e aí... Parabéns. Não, tem... Ainda tem a entrega da prestação de contas. No Isso, final ainda tem a que prestar prestação de contas. Não, mas tem um contas. detalhe, vamos lá, rapidinho. Tem a parte do projeto em si, que já é um trampo, lembra? Ó, o Fabrício tá aqui, o Fabrício não ganha nada, tem gente que ganha, se contemplado ganhou, mas ganhou. Tá, beleza. Tem esse trabalho que existe, que já demanda algum tempo. Beleza, passou o projeto. Pô, legal, volta. Lembra que eu falei? Empolgação? Sim, Vamos voltar pra agora, tem que produzir. Beleza, aí você tem as produções, você tem a relação dos profissionais, você tem o que vai gastar, o que não vai gastar, possibilidade de parcerias. Poxa, gravou, o orçamento era R$4 o almoço, depois o almoço virou, a gasolina, depois virou 6, então você tem que ajustar. Não, o fulano emitiu a nota não vale e tal, não sei o que lá. Você tem que ter todo esse cuidado junto com a parte artística e a parte de produção do projeto, né? Pra depois você entregar o produto final que você prometeu lá no projeto e ainda prestar conta, porque se você gastar de uma forma... Juntar todas as notas com a descrição correta. Se você deixar R$5, é um dinheiro público. Você tem que prestar conta. Você não tá fazendo um filme, né? Tem que zerar, querido. Tem que zerar, tem que estar redondo. Porque você, por causa de R$1, você pode ser que tenha que devolver os 80 mil, 60 mil, os 100 mil que você pegou. Ah, é? Claro. Eu achei que só devolveu o que sobrou. Não, dependendo do edital, não. E dependendo da gravidade da tua prestação de contas, você pode ter uma multa, pequena multa, mas pode ser que você tenha que devolver tudo. Entende? Você pegou 10. Só uma conta que saiu agora redondo. Você pegou 10 pra fazer. Aí tem algumas situações que aconteceram assim. O cara pegou 10. Saiu no DO para ele devolver 23 mil. Só pra você ter noção. Então vamos supor, peguei 100. Ah, deu alguma merda, vou devolver 230, 240. É isso aí. E aí é quem cuida da produção executiva. Junto à contabilidade, enfim, é bem Ou tenso. seja, edital não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é fácil. Não é fácil, Não é pra qualquer um. Tem que estar ali, tem que gostar muito, sabe? Sim. E enxergar o produto final também, porque você tem que ter motivação pra continuar. É bem tenso, vai. É bem difícil, vai, porque eu tive sorte de ser contemplado, assim, vários, e também o primeiro. Eu costumo falar, cara, se eu acho que não fosse contemplado no primeiro, eu não tinha feito mais nada, eu acho. Continuado, Não né? tinha. E aí eu tento estimular dessa forma. Gente, foi vários acasos ali, era um projeto bem redondinho que eu tinha, então... E você gosta muito do que você faz. O que te motiva pra continuar fazendo? Pra continuar lutando nessa... Não sei também. Você ainda não descobriu, né? Eu não sei, Que você passa de um, passa É que vai talvez- pra outro e... Não, é que talvez eu não sei se eu conseguir me encaixar em outra área mais, né? É. Talvez essa seja a pergunta, né? Acho que talvez eu não consiga dar mais 2 Porque passos você não atrás. se vê fazendo outra coisa, certo? Eu acho que não. Até Não, mas assim... isso já responde. Não, É isso. até sem ser cinema, já trabalhei com comunicação, adoro trabalhar com uma coisa que eu não esperava, com campanha política. Nossa, Nossa, gostei muito. nossa mesmo. É bem difícil, assim, mas é quase igual... Então, eu costumo falar, a sensação de estar no set, o que mais me aproximou foi trabalhar numa campanha política. Porque foi muito legal. Eu trabalhei em uma no Guarujá 4 anos atrás, que eu rodei assim, eu fui desde o Acapulco até o Morrinhos 4 Palafita, que eu nunca tinha ido, que eu falei, caraca... Olha a realidade. Entendeu? E olha quanto a gente é privilegiado, assim, sabe? Isso é importante Isso eu já de sabia, olhar. mas quando eu pisei lá e senti, eu vi as necessidades, eu vi as... Eu falei, caraca, velho, é tenso. E a gente tentar procurar ajudar as pessoas, assim, de alguma... E contar a história minimamente. delas. E contar as histórias dela, de repente, né? Mas o mais duro é talvez que você sabe, eu sei que eu não vou poder contar todas aquelas histórias que deveriam ser contadas pra mais pessoas, né? E para as pessoas conhecerem aquela realidade, né? Então é bem delicado isso também. É bem delicado. É bem delicado. Acho que é Caraca. isso aí. Fá, vou ter que encerrar. Passei. Vou ter que Desculpa aí, encerrar. falei demais. Desculpa nada, eu adorei. Foi muito gostoso, muito produtivo. Pra mim foi muito esclarecedor. E claro que ainda tem muito mais coisas pra falar. Eu quero que você volte aqui depois. E pra falar dos seus próximos projetos também, né? Que vai vir muita coisa por aí. Porque você é uma pessoa inquieta. Então você vai passar de um, vai pra E o outro, pior vai que pra eu outro, sou, vai pra outro. Então isso é vai ter verdade. sempre coisas pra falar, não tem jeito. A produção executiva é que eu diga, né? Coitada, ela tá com uma cara meio brava, né? É verdade. Mas eu quero te agradecer muito por ter... Que isso, eu agradeço por pelo vir aqui, convite. passar esse Eu só tempo vim porque era comigo, você esclarecer. também. Senão não tinha... Nossa, me senti. É só agradecer o espaço aí, né?
E parabenizar pelo trabalho de vocês. Uma grande estrutura que vocês têm aqui. Isso tem que levar em consideração. Não é fácil produzir nada. E vocês estão aqui firmes e fortes, lutando e criando conteúdo, né? Para a população. E isso é bem legal. E as minhas redes sociais é só o Instagram mesmo, né? @Fabrício_de_Lima_Luiz. Fabrício de Lima Luiz. Eu não posto muita coisa, só posto coisa do Palmeiras às vezes e tal. Uma coisa É Palmeiras Cinema, Palmeiras Palmeiras Cinema, Palmeiras Cinema, alguma exibição nossa. E acho que é isso aí. Desculpa não trazer o livro também, eu tô trazendo um livro pra você, é verdade. Mas a próxima vez você traz. Eu trago, verdade. E a gente combina. Verdade, é que faz um tempinho já, mas tá Sim. bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigada, querida esposa também, que tá aqui nos acompanhando. Obrigada a vocês por terem acompanhado a gente. E continuem seguindo aí nas redes sociais, @Primeira Fileira. Que agora também tem o blog do Primeira Fileira, tá bom? Já estreou o blog. www.primeirafileira.blog. Lá tem matérias bem legais sobre arte, cultura, entretenimento, espetáculo de teatro, música. Então, dá um pulinho lá no site depois, no blog, que tá muito legal. E é isso, até a próxima, gente. Porque aqui vocês sempre estarão na minha primeira fileira, viu? Beijo. Tchau.